fizeram. Cara, deixa esses negócios revolucionários disruptar o mercado. Boa parte deles vão disruptar o mercado, mas vão quebrar. Ou eu vou comprar. Os que derem certo, eu compro. Para ter acesso ao podcast completo, acesse o link na descrição. Deixa o like e se inscreve. Fiquem com o vídeo. Pior que é, né? Se você não pode com eles, lutar contra eles, esteja ao lado, una-se a eles. Então, Itaú fez isso, por exemplo, com o XP, que disruptou pra caramba o mercado de investimentos, de assessoria. Fez isso agora mais recentemente com a Avenue. Né? Então, só para alguns exemplos, né? Então, acho que fez um bem danado. Tirou aí os banqueiros do berço esplêndido lá, fizeram os bancões tradicionais se movimentar, poxa, até em termos de custos, né? Então, reformulando toda a estratégia de agências, por exemplo, né? Hoje até as agências do Itaú, do Santander também são muito mais sexys, vamos dizer assim, né? Não tem mais aquela imagem de uma coisa meio quadrada. Não, pô, tem muitos que tem café, tem um ambiente legal, descolado, né? Então, essa estratégia ela tá mudando um pouco. E os bancos tradicionais, eles têm a vantagem de que eles já têm os clientes e já têm a estrutura física. Então, desenvolvendo a parte digital, né? É meio que uma virada de chave. Você fazer o contrário é mais difícil. Você rentabilizar um negócio que inicia para o digital e depois parte... É mais fácil para eles se adaptar do que os outros. Exatamente, até por conta de capital também. Então, é difícil você virar um transatlântico, fazer a curva no transatlântico. Essas empresas vão se movimentando devagar, mas obviamente se seguir o mesmo curso, cara, bate no iceberg, né? Mas aí é função do acionista, obviamente, identificar que se forem boas empresas de fato, esses executivos estão prestando atenção nisso. Mas aí como é que funciona? Só mais uma dúvida prática aqui, pra gente já mudar para o nosso outro bloco aqui. Por exemplo, eu começo a investir em ações. Sim. Eu não tenho tempo de ficar acompanhando tudo isso. Quais opções que eu tenho? Ou eu tenho que ficar de olho o tempo todo, ou eu faço uma mensalidade numa casa de investimento, uma casa de análise, ou eu tenho um assessor para mim. Qual que é a opção para quem é mais pobre de ter ajuda nisso? Sabe? Porque uma coisa é o cara ter 1 milhão e ele tem 8 assessores VIP para ele que liga e leva café na cama pro cara. Outra coisa é o pobre que não tem quase nada e não tem muita ajuda, né? Sim. Tipo, é o quê? Assim, ele tem uma casa de análise ajuda nisso? Cara, a casa de análise pode até ajudar, mas eu sou muito da seguinte coisa. O bom investidor, ele não é aquele que fica acompanhando a cotação diariamente. O preço ele é extremamente importante, óbvio, mas não é aquilo que você vai ficar acompanhando. Não é para você perder o seu sono, parar tudo que você está fazendo e só olhar o home broker, virar um louco. Não. Boa parte da sua tarefa é, cara, sai desse negócio de fofoquei, subcelebrities, cara, tira essa meia hora que você fica lá no Instagram ou só assim lá no TikTok. Pô, vê um conteúdo legal no YouTube. O YouTube hoje é uma grande ferramenta de estudo. As pessoas usam muito o YouTube. Claro, né, você precisa filtrar de quem está consumindo conteúdo, mas o YouTube tem muita coisa de graça. Você se informar diariamente, pô, ler um jornal, não precisa ser o físico, claro, mas ler notícias, se manter interessado. Isso é muito mais importante, fazer um pouquinho por dia, do que você ter que ficar bitolado olhando o preço, sobe e desce todo dia, querer pegar ali o menor preço. Cara, isso é impossível para quem trabalha. Não tem como. Então, o que a gente se preocupa muito nessa estratégia? De você tem que saber o preço teto. Qual é o máximo que eu posso pagar por essa ação? É isso que você tem que se preocupar. Vamos supor, então, como é que a gente faz isso? Eu exijo das boas empresas que eu tenho na minha carteira que elas me paguem ao mínimo, é o critério, assim, mínimo, 6% ao ano só em dividendos. Esse é um critério que está no estudo, enfim, da estratégia, nasceu lá atrás e a gente trouxe isso até hoje para não perder o parâmetro. 6%. O que eu faço então? Eu pego... 6% de quanto eu tenho lá. Se eu tenho R$1.000, 60 conto no mínimo de dividendo. Do meu... 6%, aliás, não é em função do quanto você botou. Vamos lá, eu vou explicar. É a rentabilidade mínima que eu exijo. Eu começo essa conta por quanto a empresa me paga de dividendo por ação. Tá? Deixa eu pegar a ajuda dos universitários aqui, que eu sou péssima para conta de cabeça. Então, se a empresa me distribui R$1 de dividendo, eu divido pela minha taxa mínima esperada, 6% ou 0,06,
O máximo que eu poderia pagar por essa ação é R$16,66. Onde que eu acho tem um esse cálculo valor? aí. Cara, você entra no Relações com Investidores, você faz a média de quanto essa empresa pagou ao ano em dividendos por ação e você divide por 6%. E esse vai ser o mínimo para você considerar, ok, vou investir aqui. Esse é o máximo, é o teto máximo que você pode pagar. Tá. Se essa empresa, você entra lá, é o dia de você fazer o seu aporte. Pô, você suou lá, conseguiu guardar R$100 que você não vai usar no curto, no médio prazo, você quer pro seu futuro. Você pegou esse 100 conto e foi ver lá que, sei lá, uma empresa X está custando R$10. E você viu que o teto dela é 16. Você compra. Tá abaixo do teto, você compra. Claro, né? Você entendeu o que a empresa faz, tal. Então, você não precisa aprender, ter a ânsia de aprender tudo de uma vez só. Isso é impossível. Vai aos poucos. Comece a entender como é que funciona o BEST. Tá. E nesse sentido, a estratégia de vocês, a gente pode dizer que ela é mais prática e menos trabalhosa? Muito menos trabalhosa no operacional. As pessoas dão muito valor ao operacional, assinar 1000 casas de análise, fazer 1000 cursos de gráfico, e se preocupam muito pouco em, por exemplo, entender, coisas que eu já ouvi, por exemplo, sobre a Klabin, que eu estou sempre falando aqui. Ai, mas a Klabin é de papel, imagina, o papel de imprimir está acabando. Mas, cara, a Klabin não faz papel para impressão. Então, assim, o cara tira muito pouco tempo da análise dele para entender o que a empresa faz e gasta muito mais tempo ali em tentar descobrir o caro, o barato, qual que vai ser o mínimo, onde é que eu acerto, prever o futuro. Se preocupa muito mais com o desnecessário. Mas é então a impossível Klabin... você prever para onde vai. Exemplo, né? Eu tô dando um exemplo. Mas aí a Klabin, por exemplo, ela faz outras coisas porque de fato, né, caderno se usa cada vez menos, né? Mas, por exemplo, você falou que embalagem ela faz? Isso, embalagem ela faz já é uma coisa que se usa muito, papéis então. mais nobres, né? Papel cartão, principalmente. Então, se você vai no mercado, lá no churrasco você compra, sabe aquele pack, assim, que vem da cerveja? Cara, aquele papel especial, aquele papelão, papel cartão, é Klabin. Ah, é? Isso tem um alto valor agregado. Tá. São papéis especiais de alto valor agregado, né? Não é papel simples de impressão. Tá. Então, você tem 4 segmentos na Klabin. Você tem o florestal, celulose, que quer dizer você vender a fibra, né, virgem, enfim, pode ser fibra longa ou curta. Ou ela pega essa celulose e ela mesma transforma em papel, papel cartão, craftliner, etc. E embalagens, que é o que a gente chama de container board, que sim, é a caixa que quando você compra no Mercado Livre, chega a sua encomenda. Que tem o tempo todo, né? O tempo todo. E o que mais cresce é e-commerce, né? Diga. Tá dando uma olhada aqui, ó. Klabin, 1899. O que é? Foi criada. A fundação, cara? Centenária. 124 anos. Da hora, hein? Sobre o mesmo Meu, controle então familiar. assim, Já sobreviveu a muita coisa, né? Guerra. Olha, duas guerras, olha. Interessante. Muito bom. Se você não sabe como investir, abra o link do comentário fixado que eu te ensino passo a